Certo, certo. Não coloquei lá ainda. Eu tenho que colocar os slides lá. Bom, não coloquei o slide lá ainda, mas depois no finalzinho eu coloco. Estou mostrando aqui, né? A gente finalizou o enlace, né? Tinha o Atref, né? Ó, aplicação, transporte, rede, enlace e física. Só que a camada física, no livro do Kurose, que é o que a gente estava seguindo, né? Que é essa capa aqui, tem essa versão que é essa capa, tem um outro que é uma capa verde, né? Que acho que também tem na biblioteca, não sei se vocês acharam um PDF aí. Mas nesse livro do Kurose, ele não fala da camada física, né? Porque o livro do Kurose ele é mais voltado para a parte de software da rede, né? Da rede como um todo, das camadas. Aí, o livro do Tannenbaum, tem de referência aqui lá no final, não sei se lá em SO o Pila comentou alguma coisa, mas o Tannenbaum é um outro autor que ele escreveu um livro de SO, ele escreveu um livro de arquitetura de computadores, ele tem livros em diversas áreas aí. Então, esse do Tannenbaum, ele fala um pouquinho mais da camada física do que o do Kurose, né? O Tannenbaum, se não me engano, ele tem formação em engenharia, então, quando você vai falar da parte da camada física, você precisa ter um conhecimento aí um pouquinho mais avançado na parte de engenharia, que você vai mexer com componentes elétricos, componentes físicos mesmo, né, que vão fazer essa transmissão. Então, por isso que o Kurose não entra nesses detalhes. Esses slides aqui eu acabo seguindo o conteúdo do Tannenbaum, né? Peguei ali de uma professora e de um amigo meu também, que usa esses slides, acabei deixando essa referência aí, ficou tudo com logo da UEM aí tudo, acabou que eu não tirei isso daí, né? Mas, vamos lá, camada física aí, né? A ideia da camada física, então, é quando você chegou lá na última camada, eu preciso transportar uma quantidade de dados, né? Eu preciso transmitir, e esses dados vai ser uma quantidade de bits, né? Um fluxo de bits qualquer para ser transmitido. Aí, cada interface, né, cada dispositivo vai ter interface mecânica e interface elétrica para fazer essa transmissão de um jeito ou de outro, depende de como eu vou usar a transmissão, né, de que tipo de transmissão que eu vou fazer. Esses componentes elétricos, esses componentes físicos, no caso, eles acabam tendo um limite, ou seja, se você tem um cabo que consegue transportar no máximo 100, né, você não vai conseguir extrapolar isso daí. Aí depende de como que o cabo funciona, né, de como que ele trabalha, qual que é o jeito que ele vai funcionar, qual que é a tecnologia que ele vai usar para funcionar. E normalmente isso daí acaba, a hora que você está transmitindo, você acaba perdendo energia, né? Então, por exemplo, você está com um celular, você quer transmitir coisa pelo Wi-Fi, pelo Bluetooth, qualquer outro tipo de rede, ele vai gastar energia, né? Que porque ele está usando essa energia para fazer essa transmissão. Então, alguns conceitos aí relacionados à camada física, primeiro aí, a largura de banda, né? Que é a faixa onde ele vai ser transmitido, a quantidade de dados, a largura, no caso, a quantidade de dados que ele vai ser transmitido, né? Isso daí depende do comprimento do meio de comunicação. É como se você pegasse um cano de PVC aqui e eu vou transmitir alguma coisa aqui dentro, né? Se você pega um cano de PVC, você vai conseguir, se ele tiver uma grossura, se ele for mais largo, você consegue jogar um galão de 20 litros de água e a água passar lá, né? Se você pega um tubinho de uma caneta Bic, você não vai conseguir passar a 20 litros de água lá dentro sem ter um funil, sem ter alguma coisa do tipo, né? Então depende do canal, do meio de comunicação que você vai usar aí, né? E esses meios de comunicação sempre pensando você ter uma capacidade finita. Os meios de transmissão, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes aqui, esses três aqui, ó, coaxial, par trançado e fibra ótica, né? Que são meios guiados, diferente de meios não guiados, que você tem aí transmissão em rádio. Aí você poderia pegar transmissão terrestre, satélite, aí por diante, qualquer outro tipo de transmissão no não guiado.
mas a gente entra nesses 3 aqui, que é o coaxial, par trançado e fibra ótica, dos 3 aí mais utilizados aí nas casas, quando você está na sua internet mais algo local aí, pensando na sua residência, por exemplo. Então, o coaxial, quando você pega esse cabo aí, acho que todo mundo deve conhecer isso. Exemplo aí de uma TV a cabo, Skynet, qualquer operador aí que você pega, pode transportar aí essas informações aí. Então, pensando na estrutura do cabo, você tem essa representação aqui, né? Então, você tem lá uma jaqueta de PVC para proteger o cabo, uma blindagem, né? Dentro dessa blindagem, o que é chamado de dielétrico, que ele é como se fosse um isolante elétrico, e você tem o condutor, né? Então, o condutor é por onde você vai ser conduzido os dados, as informações. E os conectores, né? Quando você precisa fazer alguma emenda, né? E o conector BNC, que é para pontos finais aí da sua conexão. Então, ó, o condutor interno é o que transmite os dados efetivamente, que é aquele mais esse daqui. Depois, o dielétrico, que é para isolar, né? Não tem a interferência com o condutor externo. Então, esse dielétrico aqui é para não ter interferência com esse outro cara, que é uma blindagem, né? E acaba sendo um condutor externo. E essa blindagem, né? Ela trabalha lá também como se fosse uma gaiola de Faraday. Não sei se vocês lembram isso lá da física, lá faz tempo que vocês fizeram ensino médio, né? Quer dizer, não faz tanto tempo igual eu, mas faz tempo. Essa gaiola de Faraday é como se fosse para representar que dentro da gaiola você pode estar conduzindo energia elétrica, mas fora, o que está de fora não vai entrar lá dentro, né? Então não vai para tentar não atrapalhar a condução das cargas elétricas dentro, que no caso é o condutor interno aqui, né? E jaqueta, né? Uma jaqueta aí no caso de PVC para proteger o cabo como um todo. O cabo coaxial tem algumas vantagens, né? Você ter ele blindado faz com que ele possa ser longo, né? Se você pega aí, para quem usa, quem tem TV a cabo aí em casa, às vezes você vai lá e coloca uma TV na sala, você consegue passar um outro cabo desse daí por cima, lá pelo forro da sua casa, para um outro quarto, instalar um outro ponto de TV e aí por diante, colocar um ponto adicional, né? Então ele permite ser esse cabo longo por causa da blindagem, né? Que a blindagem vai proteger contra essas interferências que o cabo pode sofrer. Melhor imunidade contra ruído, né? Ruído e atenuação do sinal. Isso daí é que as outras transmissões, outras coisas não vai interferir nisso daí. Se você pega, às vezes você está com o celular lá do lado do computador, você começa a ouvir, o celular vai tocar, às vezes um pouquinho antes do celular tocar, você começa a perceber aquele barulho na caixinha de som, né? Por quê? Isso daí é interferência. Quer dizer que o sinal do telefone está interferindo na caixinha de som. Se um cabo tem uma melhor imunidade, algumas coisas desse tipo aí não vai interferir no sinal do cabo. Então, melhor imunidade contra aqui, comparando, ó, com o par trançado sem blindagem. Ele faz algumas comparações aqui nos slides. Então, ele tem melhor imunidade contra o par trançado sem blindagem, porque o par trançado tem ali mais para frente, a gente vai ver, tem vários tipos de cabo de par trançado. Alguns sem blindagem, outros com blindagem. Outra coisa aí que tem que tomar cuidado aqui para não confundir, que ele fala aqui, ó, tá falando de vantagem do cabo coaxial, aí fala, vantagem, ele é mais barato, né? Se você vai só pelo negrito aqui, ó, ele é mais barato. Aí você vem nas desvantagens do cabo coaxial, ele fala mais caro. Mas é mais barato ou é mais caro, né? Aí tem que ver o que ele está complementando aqui, ó. Ele é mais barato, no caso, o cabo coaxial, ele é mais barato que o cabo de par trançado blindado. Só que ele é mais caro que o par trançado sem blindagem, né? Então,
o sem blindagem lá do par trançado é um cabo mais barato. A hora que você pega o par trançado blindado, ele vai ter um custo um pouquinho maior, né? Então já as desvantagens aqui, ele quebra facilmente, né? Você vai passar algum cabo coaxial desse tipo aí, dependendo de como você movimenta ele, ele pode quebrar e já apresentar mau contato, dar problema na sua transmissão. Às vezes você passa um cabo desse daí e você percebe que você não está conseguindo usar a velocidade que você está recebendo na internet. Às vezes um cabo desse daí que entortou, se foi passado em algum buraco, em algum cano, em algum conduíte aí, ele entortou de um pouquinho mais, ele vai apresentar um mau contato e pode não receber toda a velocidade que você está pagando aí, por exemplo, né? Então, difícil de passar nos canos aí. O mais caro que o par trançado sem blindagem, né? E pouca confiabilidade quando você vai pensar numa topologia barramento, que seria você pensar numa estrutura desse tipo aqui, ó, onde cada representação dessas linhas aqui para a direita e para a esquerda, eu tenho um computador, né? Porque você vai ter como se fosse um barramento aqui no meio, um canal de comunicação compartilhado. Isso daí gera problema para você fica com pouca confiabilidade nesse caso. Os cabos de coaxial ainda, eles têm dois tipos de transmissão, uma que é a baseband e a broadband, né? Aí uni e multi canais. Na baseband, isso daí vai funcionar como se fosse um walkie-talkie, né? Que é o que é chamado lá como half duplex, né? O que é o walkie-talkie? É como se eu estivesse segurando aqui um walkie-talkie e você está com um aí, né? Para você ouvir, você não poderia apertar nenhum botão do walkie-talkie. Aí eu aperto e eu consigo falar com você. Se os dois apertarem ao mesmo tempo, né, senão ninguém vai conseguir transmitir, né? Como se você tivesse, lá, pensa no botão do Enter aí do seu computador. Vamos supor que para falar aqui eu precisaria apertar o Enter, a hora que eu solto o Enter o microfone fica mudo. Então, eu só consigo transmitir enquanto eu estou segurando o Enter, por exemplo, né? É a ideia de um walkie-talkie mesmo. Então, o half duplex é você ter um transmissor e um receptor, só que não ao mesmo tempo, né? Então, eu não consigo fazer transmissões ao mesmo tempo na baseband, né? Isso aí é usado bastante quando você tem aí um canal de dados, né? Ou redes locais que você precisa configurar uma rede para acessar um canal de dados. E o segundo tipo, que é o broadband, né? Aí quando você quer transmitir vários canais de dados, que no caso aí, ó, quando você tem isso daqui, ó, transmissões de TV, né? Por quê? Os dados, eles vão seguir em uma direção, né? Então é unidirecional, e é como se você, para quem tem TV a cabo, é como se você recebesse o sinal de todos os canais. Então você tem lá, desde da Globo da vida até um HBO, Telecine e aí por diante. Você está recebendo todos os sinais. O que o aparelho da NET vai fazer? Ele vai selecionar para mostrar só o que você quer assistir no determinado momento, né? E aí dentro ainda desses tipos de transmissão, que é o base e o band, você tem o cabo mais fino e o cabo mais grosso, né? Que é o 10 base 5 e o 10 base 2, né? Que muda de um para outro é a espessura, né? Se o que muda de um para outro é a espessura, o cabo mais grosso acaba sendo mais resistente, né, a alguma interferência externa, essas movimentações que às vezes você precisa fazer. O cabo que é mais fino, ele pode quebrar com um pouquinho mais de facilidade, né? E essa nomenclatura, 10 base 2, 10 base 5, o 10 vem da taxa máxima de transmissão, né? No caso, 10 megabits, 10 tem mais para frente, 10 gigabits, né? E o base é o tipo de transmissão, se é baseband ou broadband, e o tipo do cabo. Aqui, o cabo grosso, no caso, aqui está 10 mega, né? Eu falei 10 GB. O 10 base 5 aqui, que é o cabo coaxial grosso, ele vai ter lá uma taxa de 10. Quando ele fala segmento máximo, é a distância entre esses nós, né? O tamanho máximo de um cabo desse daí.
Quantidade de máquinas conectadas, no máximo 100. E você tem que ter uma distância entre esses nós. Esse tipo de cabo aí, o 10 base 5, difícil você achar ele hoje em dia, né? Seria essa representação aqui. Nesse tipo de cabo ainda você tinha esses conectores, né, que era chamado do ThickNet, que ele tinha uns conectores para você analisar o que estava sendo transmitido aí. Aí esse que é o cabo coaxial fino, que acaba sendo mais utilizado aí. Você tem lá uma taxa de transmissão também, o segmento máximo, né, o tamanho que você vai usar, só que aí eu consigo usar como se fosse repetidor, né, quando eu quero usar um cabo maior que 185, por exemplo. Vou ter um limite de máquinas conectadas e eu tenho que ter uma distância entre cada um desses nós. Aí, como se você tivesse algo desse tipo aqui, né? Uma representação onde você tem um computador, ou você tem que ter uma distância entre esses computadores e no máximo os 185. Né? Só que como ele é o cabo coaxial fino, ele tem o problema de quebrar. Né? Ele quebra isso daí com facilidade até você descobrir onde está. Imagina um cabo aqui de 185 metros. Até você descobrir onde que quebrou para poder conectar um T aqui, juntar, arrumar esse cabo aí, dá bem mais trabalho. Aí, então, uma possibilidade é você usar o conhecido aí, o par trançado, né? Que é essa representação aqui, nessa imagem aqui ainda, ó, um par trançado sem blindagem, né? Que é o UTP aqui no caso, ó, que é dessa sigla aqui, ó, Unshielded Twisted Pair, né? Unshielded, que seria o sem blindagem. Nos cabos com blindagem, você tem ainda 3 tipos, né? Que é o FTP, STP, SSTP. Né? Cada um representando os níveis de blindagem que você tem. Então, o primeiro, FTP, é sem blindagem individual. Seria essa primeira imagem aqui, ó, FTP. Sem blindagem, tá ali, ó, sem blindagem individual nos pares. É como se a blindagem é esse elemento aqui, ó. É essa parte aqui do cabo. Mas a blindagem não é individual em cada um dos parzinhos aqui, ó, né, dos 4 pares. Por isso, sem blindagem individual. O que eu posso fazer para melhorar, para ter menos interferência? Eu posso usar o STP, que aí já seria esse daqui. Que aí ele tem uma blindagem individual dos pares. Que aí já seria esse elemento aqui, ó. E cada um desses pares aqui, ó, rabisca em cima, ou seja, cada um desses elementos aqui, você tem uma blindagem em cima deles. Né? E uma segunda possibilidade, terceira, na verdade, né, para blindagem, segunda blindagem, né, que é o SSTP. Que aí, aqui na imagem, dá para ver mais ou menos aqui, ó, mas até aqui, ó, para esse primeiro par, eu tenho uma blindagem, depois ele tem uma segunda camada aqui, que acaba ficando tudo junto aí, mas você tem 2 blindagens, é como se você tivesse 2 camadas protegendo cada um desses pares. Né? Mas o porquê dele ser parzinho, né? Por que você usa dos 8 fios que você tem aqui, né? Você tem aí, ó, o verde e o branco, marrom e branco, azul e branco e laranja e branco. Né? Por que você faz isso daí de 2 em 2? Qual que é a ideia? É como se um par tivesse esqueci o nome. Como se um par fosse positivo, outro é negativo. Né? Então, um positivo com um negativo, eles vão se anular para um não interferir no outro. Né? Então, você, como se fosse passa carga elétrica positiva e negativa por cada um desses pares, né? Mantém os dois juntos, um positivo e um negativo, para ele se anular e não interferir na transmissão do outro. Né? Então, o par trançado também vai precisar desses repetidores. Quando você tem uma distância muito longa, você precisa usar como se fosse um repetidor. Tem a ideia lá do crosstalk, quem já crimpou cabo vai saber disso daí, que é a interferência, né, entre esses pares. Por isso, para diminuir essa interferência, posso montar um cabo desse daí para ser blindado.
E o porquê do ser trançado lá que eu tinha comentado, ó, para proteger contra ruídos, né, usa como se fosse o que ele chama aqui de técnica de cancelamento, né, que as informações circulam repetidas, né, nos dois fios com polaridade invertida, ou seja, em dois fios que você pega, se fosse aqui, ó, esse e esse outro aqui, como se esses dois fossem os que estão trançados entre si, né? As informações vão circular repetidas nesses dois fios, só que com polaridades invertidas, como se fosse esse daqui circula em positivo, esse daqui circula em negativo. Como eles são trançados aí, eu vou aumentar a proteção por causa lá do campo magnético que é anulado de um fio para o outro, né? Então isso daí diminui a interferência entre os pares, mas ainda eu posso sofrer transferência externa. Então você pega os 4 pares de fios, entre eles ele vai diminuir a interferência entre eles, mas pode sofrer interferência externa ainda. Vantagem aqui, ó, possível utilizar a comunicação full duplex, né, que é os dois ao mesmo tempo e sem colisão. Tipo de cabeamento mais barato. Se você pega aí o sem blindagem, você tem um cabo bem barato. Flexibilidade, né, ele é mais fácil de dobrar. Porém, você tem lá o limite no tamanho. Quando você pega um par trançado aí muito grande, isso daí acaba perdendo largura de banda, né, perdendo velocidade no cabo, e pode sofrer a interferência do ruído. Os conectores aqui, né, acho que todo mundo já viu isso daí, vai usar lá um hub, um switch para conectar, o RJ45. Um outro conector aqui que a ideia é usar ele, é o que é chamado de Tera, né, que é para você conectar aí um cabo desse tipo e fazer essas transmissões. E o par trançado, ele é dividido em categorias, né, que são as categorias aqui de 1 até o 7. Né? Cada categoria vai trabalhar com dados aí em uma velocidade diferente. Por exemplo, categoria 1 e 2 eram utilizadas para serviços telefônicos. Né? Dificilmente você vê algum cabo desse tipo aqui hoje em dia. Né? Quando você pega lá na categoria 3, 4, você vai ter até 20 mega por segundo. Né? O 16 ainda, o categoria 3 vai até 16, o categoria 4 até 20. Esses dois aqui também ainda estão sendo pouco utilizados. Né? Aí, a hora que você vai para os 5, 6 e 7, é o que mais está sendo utilizado hoje em dia aí, né? Que é chegando lá com 1000 mega por segundo, 10 GB e 100 GB. Né? Quanto maior a sua categoria, mais ele vai conseguir transmitir essas informações. A pinagem, você é utilizado isso daí, né? Você usa 2 pares de fio, um para fazer a transmissão e outro para fazer a recepção. Então, na verdade, lá dos 8 fios que você tem, você acaba utilizando 2. Né? Os demais lá, o que eles vão fazer? Eles não são utilizados. Né? Tanto que se você pega um dos padrões aqui, que é, por exemplo, o 568A, né? Você tem lá um pino para fazer a transmissão, né? De um lado ou em um caminho ou para o outro, né? O positivo e o negativo, e outro para fazer a recepção. Né? Os outros aqui, ó, tudo não utilizado. Né? Isso no 568A, que é aquele que você monta lá, branco com verde, verde, branco, laranja, azul, e aí vai até chegar no marrom lá. Quem já mexeu com isso daí vai lembrar dessas cores, né? Você nunca mais esquece isso. Então, esse 568, uma outra possibilidade é o B, né? 568B, que daí você vai do branco com laranja até chegar no marrom. Mesma coisa, você tem lá 2 para transmissão positivo e negativo, recepção positivo e negativo. Né? O que o 68 faz? Acaba invertendo os fios aí, o verde e o laranja.
Além desses dois padrões, que é o 568, eu tenho dois modelos de transmissão, que é o straight through, né, que é como se fosse pino a pino, que é chamado, e o crossover. Né? Então, o straight through, que seria o pino a pino, é como você ligasse direto, ó, o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3, o 6 no 6. Né? São essas representações aqui, ó, né? Que quando você liga lá, o 1 vai lá para o 1 vai transmitir e ele vai estar ligado no receptor do outro lado aqui. O receptor aqui tem que estar ligado no transmissor do outro lado. Né? Então essa representação é do straight through. Em cada um dos conectores você só vai inverter a sequência aí, né? Que aqui é como se fosse conector A de um lado e no outro lado aqui. E o crossover, aí é como se você fizesse um cruzamento aqui mesmo, né? Tem essa imagem aqui que acho que é mais fácil para entender, ó, né? Que você pega aqui, ó, a transmissão de um lado vai para a recepção do outro. A transmissão desse lado aqui, do positivo, também vai para a recepção aqui. A recepção desse lado tem que ir para a transmissão do outro. Recepção desse lado tem que ir para a transmissão do outro. Né? É o T e o R aí no caso. Isso no crossover, né? Outra representação aqui em cima, né? Que você faz esse cruzamento. E o straight through aqui nessas duas à esquerda, aí é direto, né? Então aqui transmite, se esse lado está transmitindo, vai mandar nesse caminho aqui. Esse lado vai receber. Se esse lado está transmitindo, é o pino que vai negativo, esse lado vai receber também. Né? Mesma coisa aqui. Se esse lado aqui vai transmitir, vai receber. Transmitiu negativo, recebe negativo para cá. Então as duas, né, o straight through e o crossover são os dois modelos que dá para ser utilizados aí para fazer a transmissão no par trançado. E o fibra ótica, né, que é o mais novo aí, mais recente dos três aí que a gente viu, né, do coaxial, do par trançado e entre o fibra ótica, esse é o mais recente aí. Fibra ótica vai transmitir luz, né? Sinal luminoso em vez de sinal elétrico, né? Isso daí é transmitido por meios de, como se fosse uns fios muito finos de vidro, né? E ele vai fazer essa transmissão nesses cabos aí, né? Qual que é a ideia do fibra ótica? Ele um melhor uso dele é quando você tem essas longas distâncias, né? Para você ligar comutadores que estão muito distantes aí entre si, você pode utilizar um fibra ótica aí. Ele vai ter uma largura de banda maior, né? Você consegue carregar mais informação. Quando fala baixa atenuação, seria ele vai sofrer pouco ruído quando você tem uma distância maior. Ele é mais seguro, né? Quando você não tem, como se fosse não extrapola o sinal, né? O sinal luminoso, no caso, está preso dentro do cabo, ele tem uma segurança a mais. Se você pegasse antigamente nos cabos coaxial, eu consigo, quando você não tinha, por exemplo, na TV a cabo, quando você queria montar um gato na TV a cabo, antigamente você fazia o quê? Cortava o cabo coaxial, colocava um T no cabo coaxial, ligava um para onde ele estava indo normalmente, puxava o outro pedaço do T, colocava numa outra TV. Né? Ele ia receber o sinal normalmente. Hoje em dia, como esses aparelhos da NET, aí você já tem aquele cartãozinho, já fica mais difícil de você pegar algo desse tipo. Né? E imunidade, né? Ele não vai sofrer essa interferência aí. Então a estrutura do cabo de fibra ótica seria uma representação desse daqui. Onde eu tenho desde o revestimento, desde o núcleo, né? Que é por onde os sinais luminosos vão ser transportados, né? Depois eu tenho lá uma casca que vai envolver o núcleo para segurar como se fosse essas ondas luminosas, né? Então é um sinal luminoso, é como se ele vai bater na parede e ele poderia passar, como se fosse o sinal luminoso, passa
a hora que ele bate no vidro, numa janela, por exemplo, ele vai passar por essa janela. Essa casca é para tentar segurar o máximo possível esse sinal luminoso, porque o que está transportando os dados é o sinal luminoso. Então a casca vai servir para proteger isso daí. Depois eu tenho a capa, né, para segurar e conter aí movimentações no seu cabo. Elementos de tração aí para proteger o núcleo contra pressões que você faz em cima do cabo e revestimento externo, né? Não tem representado aí, mas o último revestimento externo. Aí alguns conectores que você pode utilizar aqui, né? Representados, olha, aqui. Representados pelo, deixa eu voltar aqui, representado pelos códigos deles lá, né? Cada um dos conectores vai funcionar para elementos diferentes aí, desde o MT aqui até você chegar lá no SC, que é esse outro conector. Quando você pega a fibra ótica, ela é dividida também em dois tipos, né, que é o monomodo e o multimodo. Lá na representação da estrutura aqui, ó, né, falou que o núcleo é por onde eu vou transportar os dados. E esses tipos de fibra ótica depende do tamanho desse núcleo. Então aqui a imagem ela está do mesmo tamanho, né? Essas duas imagens para falar do multimodo e do monomodo. Só que o multimodo eu teria esse núcleo aqui, que é esse pedaço, ele teria lá uma distância, ele fala aqui de 50 a 100 microns, né? O monomodo é como se ele fosse mais fino, né? Então é como se eu tenho aqui o multimodo, eu tenho uma distância aqui de 50. Ou seja, pensa aqui que isso daqui é um tubo, esse tubo é mais largo, né? A hora que a luz incidir nesse tubo, por ele ser mais largo, a luz vai ficar sofrendo reflexão na parede desse canal, né? Desse tubo aí, por exemplo. A luz sofrer essa reflexão, ela vai ter uma maior atenuação, ou seja, a hora que ela bate na parede, a parede absorve um pouco. Por mais que é pouco, mas ela absorve. Então ele causa essa atenuação do sinal. Então, para curtas distâncias, esse multimodo acaba sendo mais utilizado, porque se você colocar uma longa distância e a luz ficar incidindo várias vezes nessa parede, ela vai perdendo o sinal, né? Então, para distâncias pequenas, você pode usar esse multimodo, né? Acaba sendo mais barato esse daqui. Quando você pega o monomodo, é como se esse tubo aqui no meio, a imagem aqui não está desenhada certinho, mas é como se ele fosse mais fino, ó, como se fosse onde eu estou riscando aqui, ó, né? Ou seja, se ele o buraco é mais apertadinho, é como se a luz em vermelho aqui entrasse e não batesse na parede, né? Ela não vai bater na parede porque é muito pequeno esse tamanho, né? Então ele vai entrar, quanto menos ele bater na parede, né, ele não vai perder tanto o sinal, né? Então você consegue transportar isso daí em distâncias maiores sem perder tanto esse sinal aqui. No monomodo aqui, não quer dizer que ele não vai bater na parede. Aqui ele está representado como se fosse uma reta, né? A luz incidente aí no núcleo dessa fibra. Ela vai sofrer incidência, ela vai bater na parede. Só que comparado com o multimodo, ele vai bater bem menos do que esse daqui. Então o monomodo vai sofrer essa reflexão aí, mas bem menos se comparado com o multimodo. Aqui é uma outra representação aqui, ó, do tamanho do núcleo e da casca dos dois cabos aí, ó, o multimodo e o monomodo. Ó. Diâmetro do núcleo aqui, ó, eu tinha falado lá de 100, de 50 a 100, aqui no monomodo 7,1, né? Então é bem menor isso daqui. A casca aqui permanece no mesmo tamanho, né, para proteger o núcleo aí como um todo. E só. Eu não tinha colocado nada ainda aqui, né?
estava finalizando a aula agora, pensei, nossa, não coloquei isso aí. Tem que colocar os slides, deixa eu já atualizar aqui. Salvar esse negócio aqui. Tem mais aí, acho que mais 2 aulas, se não me engano. Acho que a prova ela começa dia 6, né, que a gente viu ontem, 6 por aí. Então vai ter aula lá dia 23 e dia 30. Na sequência aqui, a gente começaria a parte de segurança. Né? Acho que vai dar para ver aqui um comecinho de segurança, que fala de criptografia. Né? Aí o final, com o resto da parte de segurança, acho que não dá para ver. Né? Mas o comecinho de criptografia dá para a gente, de segurança no caso, dá para a gente ver. Aqui o arquivo. E vai simplificar aqui, ó. Aí, ó. Bem simples. Clique em funcionamento dos 3. Simplificar aí, ó, só resumir o conteúdo aí. Certo? Salvou. Tá o arquivo ali. Esse ficou centro. Certo, então aqui foi. Feito. Alguma dúvida aí?